Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje então vamos para a nossa próxima aula de português, né? Nossa segunda aula de vídeo da semana. E hoje na página 58, tá bom? Então, nós já vimos um pouquinho sobre infográfico nas páginas anteriores e também lá no CA. E hoje nós vamos continuar vendo esse assunto e responder algumas perguntinhas de interpretação, tá bom? Muito bem. Então, aqui nós temos um QR Code que vocês podem dar uma olhadinha depois. E aqui nós temos esse infográfico, ok? Vamos lá. Vamos tentar mostrar aqui mais... Tentar mostrar tudo para vocês. Mas vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, tá? Cenário de guerra. Em batalha por espaço e velocidade, ciclistas são a peça frágil no trânsito brasileiro. No Brasil, a violência no trânsito mata tanto quanto as armas de fogo e as armas brancas somadas, de acordo com a base de dados do Ministério da Saúde, DataSUS. Só em 2013, o seguro de trânsito DPVAT conta quase 55 mil vidas ceifadas nas ruas e estradas do país. Não se sabe o quanto dessas mortes foram de ciclistas. A informação mais recente, de 2011, mostra 15 mil mortes de pessoas pedalando em uma década. Isso considerando apenas os que morreram dentro de hospitais após o acidente. As principais causas identificadas dessas ocorrências são colisões com carros, 36%, com ônibus, 25%, mostrando a dificuldade de dividir o mesmo espaço com veículos motorizados. Então, cenário de guerra, né? Essa guerra entre os ciclistas e os carros, né? Lembra que a gente viu que os carros maiores deve cuidar dos carros menores, e não é isso que acontece. Os ciclistas, eles são muito vulneráveis no trânsito. Manual de convivência entre bikes e carros. Veja dicas de especialistas para evitar acidentes pedalando nas cidades. Então aqui eu vou ler só o título de cada um, e aí vocês vão lendo aí mais profundamente, tá bom? Então aqui, para o ciclista, proteja-se. Então, com certeza, falar dos equipamentos, né, importantes para ele usar, capacete, cotoveleira, roupa específica, né? Preste atenção. Então, o símbolo aqui já tá dizendo para nós mais ou menos o que tá querendo falar nesse tópico, né? Que é não usar fone de ouvido. Às vezes a pessoa fica tão concentrada ouvindo música no fone e não consegue ouvir, às vezes uma buzina, carro se aproximando, né? Então, tem que ficar bem atento. Antecipe. Então, aqui já tá falando, né, para você diminuir, deixar a marcha mais leve aqui da bicicleta, para não ter perigo de arrancar antes. Ocupe a via, né, então aqui não tem nenhuma imagem, mas tem duas setinhas que indicam aonde que o ciclista deve ocupar, exatamente a faixa dele, né. Sinalizar, então, quando for virar, sinaliza com o braço, reduzir, né, fazer sinal assim pra... esqueci que vocês não estão mais me vendo. Mas é fazer aquele movimento, né, de cima para baixo, para o carro se diminuindo. E perigo, né, apontar, então, os obstáculos. Tudo isso a gente consegue identificar com a imagem, pessoal, né? Isso que é legal do infográfico. Através da imagem a gente consegue ler as informações. Mas, né, leia aqui o que cada uma tá querendo falar, tá bom? E respeite as regras, né? Então, não furar o sinal, usar o sinal específico para as bicicletas, não andar na contramão. Tudo isso também é importante para os ciclistas. Agora, para o motorista. Então, esse manual de convivência. Só ultrapasse com espaço, tá? Então, aqui nós também não temos nenhuma imagem, mas o carro tem que manter distância de 1,5 m da bicicleta, tá? Durante a ultrapassagem. Então, isso é importante o motorista cumprir e prestar atenção. Sempre olhar, né, no retrovisor, do ladinho, se o ciclista está próximo ali para não causar nenhum acidente. Não buzine, certo? Então, para que buzinar? Vai adiantar alguma coisa você buzinar? Não adianta, né? Só vai deixar mais estressada a pessoa. Então, às vezes, eu vou buzinar pro cara ver que eu tô aqui. Mas às vezes, se você buzina, o que pode acontecer? A pessoa se assusta e ela pode cair da bicicleta, né? Nesse caso. Então, não buzine assim, né? Muito bruscamente, do nada, mas se aproxima devagarzinho até o ciclista perceber que você está ali, e aí tudo vai dar certo. Seja gentil. Veículos menores, então, aqui tá mostrando bicicleta, carro, ônibus, né?
veículos menores têm preferência, né? Igual eu falei para vocês, os maiores cuidam dos menores. Então, o ciclista é como também se fosse um pedestre, ele vai ter sempre a preferência, né? Na hora de trocar de faixa, de ter uma bifurcação, tudo certinho, o ciclista deve ter preferência, tá bom? Não seja um babaca. Então, aqui já tem um balão com um monte de símbolos, provavelmente, né, de alguém falando palavrão. Então, a gente já dá para entender que esse texto aqui tá querendo dizer não gritar coisas, não gritar palavras feias, enfim, para eles não vai adiantar nada, né? Por quê? Porque a rua é de todos. A calçada é lugar dos pedestres, a rua ali é dos motociclistas, dos carros, dos ônibus e também dos ciclistas, tá bom? Então, mas lembrando que todos nós somos pedestres, então todos nós temos que cuidar e também se responsabilizar, porque o trânsito é responsabilidade de todos, tá bom? Ok, pessoal, então depois que vocês podem me pausando, né, agora para fazer a leitura, para vocês entenderem melhor cada uma dessas imagens aqui, porque eu só fiz um resuminho. E agora a gente vai para as perguntas, tá? Então vamos lá. Pergunta da página 59 aqui. Qual é o assunto do infográfico? Então, o que tá falando esse infográfico? Tá falando sobre um trânsito seguro, né? Um trânsito seguro para bicicletas e carros, tá? Você pode escrever aí. Esse é o assunto. Trânsito seguro para bicicletas e carros. Qual a finalidade desse texto? Bom, então por que ele está aqui? Para quê? Para orientar tanto ciclistas e motoristas a se locomover e também como é que diz assim? A ter uma convivência melhor, né? Então, orientar ciclistas e motoristas a se locomover com segurança. Explique as funções dos ícones presentes nos círculos. Bom, então, o que são esses ícones aqui, né, que eu mostrei para vocês? Que às vezes a gente nem precisa ler, porque olhando para a imagem já consegue entender, né? Então, os ícones indicam as ilustrações, né, do texto, indicam também boa conduta, né, o que deve fazer, o que não deve fazer, né, e auxilia na leitura, né? Então, vamos colocar os ícones indicam gestos e ações. Gestos e ações. Ações, aí a gente pode abrir um parênteses, né? Ações boas e ruins. Boas ou ruins, certo? E também auxiliam na leitura. E também auxiliam se escreve com X, na leitura. 5. Que dicas apresentam atitudes não recomendadas? Então, quais são as dicas aqui que falaram para não fazer? Por isso que é importante você ler. Não buzine, né? O que mais que indica aqui? Não seja um babaca. Não. Aqui a questão do fone de ouvido tá com um negocinho aqui que significa para não usar, né? O texto tá falando, preste atenção, né? Mas a gente pode colocar isso aqui também, que tá indicando nos ícones. Então, ali, não buzine. Opa, deixa eu voltar aqui. Número 5, né? Não buzine. Então, vamos por aspas aqui, que a gente tá copiando, né? Não buzine. E não seja um babaca. Opa, abre aspas de novo. Não seja um babaca. Ali a questão do fone de ouvido é só o ícone que tá dizendo que não, né? Então, a gente pode colocar não usar fone de ouvido, né? Então, vírgula aqui.
em vez do E. Aí não precisa pôr aspas, porque não tá colocado no texto. E não usar fones de ouvido. Muito bem. Número 6. De acordo com o infográfico, na ausência de ciclovias, qual seria a opção mais segura para os ciclistas? Então, quando não tem, né, a via ali específica para o ciclista. Então, ele pode andar no meio da faixa ocupando o mesmo espaço de um carro para poder ser visto. É isso que está falando ali, né? Então, ó, quando não... Bem nesse trecho aqui do texto, ó. Quando não houver ciclovias, é mais seguro pedalar no meio da faixa. Então, pedalar no meio da faixa, quando não tem, né? Pedalar no meio da faixa. 7. Quais são as responsabilidades do motorista ao compartilhar a rua com veículos menores? Então, ali tá dando algumas responsabilidades, né? Manter 1,5 metro de distância, não buzinar, dar preferência na passagem, não gritar e xingar, né? Então, vamos lá. Manter distância de 1,5 metro. Opa, vocês não estão vendo. Manter distância de 1,5 metro. Vírgula, não buzinar, não xingar ou gritar. Ou gritar, né? E dar preferência. Números 8. Relacione os ícones ao que eles representam. Então, lembra que eu mostrei, né, para vocês cada um deles e também tem ali para vocês lerem, caso vocês tenham dúvidas. Aqui temos o 1, 2 e o 3. Aponte obstáculos que podem atrapalhar ciclistas atrás. Qual é o ícone que ele aponta? Esse aqui, né? Então, 3. A mão para trás equivale a uma luz de freio, indicando que vai reduzir ou parar. Então, qual ali que ele dá a luz assim para reduzir a velocidade? É essa mãozinha aqui, né? Então, número 2. E a última, virar. Erga o braço em 90 graus, indicando a direção para a qual vai virar ou trocar de faixa. Número 1, essa daqui, né? Que ele vai indicando. Muito bem, turminha. Então, terminamos nossa aula de português aqui. Hoje não tem CA, porque a atividade do CA do infográfico a gente já fez. Mas é isso aí, a gente termina por aqui e a gente se encontra na próxima aula.